Olá, boas-vindas ao The Foundry da Forge College. Hoje a gente vai dar um passo super essencial na nossa jornada pela Solana. No nosso papo anterior, cobrimos o planejamento de um projeto Capstone da Solana CLI e agora o foco é pegar aquele plano otimista e construir projetos de engenharia meticulosos para os scripts. Afinal de contas, a principal diferença entre um plano de sucesso e um desastre na blockchain é uma planta baixa muito bem desenhada. Bom, o nosso roteiro de hoje é super direto. A gente vai cobrir 5 pontos: do planejamento ao design, o esqueleto do script, idempotência na prática, checklist com asserções e, por fim, preparando a implementação. Bora lá? Começando logo com a primeira etapa, do planejamento ao design. É bem aqui que a gente pega aquelas ideias abstratas e começa a dar uma cara de projeto mecânico e concreto. Olha só como essas engrenagens funcionam juntas. A fase de design é literalmente o elo essencial entre aquele planejamento inicial lá atrás e a implementação final. Fazer esse design agora, projetar as sequências direitinho, significa que os scripts vão ser totalmente previsíveis. Isso corta pela raiz aquela necessidade chata de ficar na tentativa e erro na hora de rodar as coisas contra um cluster de teste. Pensa nisso como configurar um GPS super calibrado antes de pegar a estrada, para não ter chance de se perder no código depois. Então, para que as coisas fluam perfeitamente, qualquer marco do projeto precisa ser dissecado em 3 camadas. Primeiro, o objetivo declarativo, o que a gente quer alcançar, né? Segundo, os comandos concretos, como a gente traduz isso invocando Solana CLI. E terceiro, as verificações de validação, como a máquina vai saber de fato que deu certo. É exatamente isso que transforma uma lista de tarefas casual num esquema técnico rigoroso. É basicamente a diferença entre seguir a receita de bolo da avó e montar uma linha de produção industrial de precisão absoluta. Avançando para a nossa segunda sessão, o esqueleto do script. Vamos dar uma olhada em como toda essa teoria ganha vida na estrutura real de um código. Sabe de uma coisa? Uma boa planta baixa de engenharia nunca surge no vácuo. Ela sempre começa declarando as pré-condições. Antes de qualquer engrenagem sequer pensar em girar, o básico tem que estar pronto. Estamos falando de checar o endpoint do cluster na Solana, garantir que as chaves necessárias estão ali e conferir as variáveis de ambiente. Se a fundação não está firme e pronta, o script tem que parar na hora. Nada de tentar construir castelos na areia por aqui. Pegando um exemplo bem prático agora, tipo a criação de um token mint. Essa sequência funciona como uma verdadeira esteira de produção para a automação. Olha o fluxo. A gente define as pré-condições, localiza a autoridade de mint, cria o mint de fato, cria a conta de token associada, valida o saldo e, por fim, salva as informações. Mas atenção num detalhe super importante. Nessa fase de design, a gente ainda não está escrevendo o código final, tá? A ideia é só anotar o que deve acontecer, usando espaços reservados para focar 100% na lógica. Isso nos leva à seção 3, idempotência na prática. Essa é, sem dúvida, uma das válvulas de segurança mais cruciais que a gente tem no desenvolvimento. Bom, o conceito principal aqui é simples. A idempotência salva vidas, ou melhor, previne o caos total. Imagina que um script parou no meio do caminho e a gente precisa rodar de novo. A gente com certeza não quer criar um token duplicado sem querer e queimar taxas de rede à toa, certo? É aí que entra a arquitetura idempotente. Ela garante que não importa quantas vezes a gente rode o script, o resultado final vai ser sempre o mesmo estado seguro e previsível, pulando automaticamente aquilo que já foi concluído com sucesso. Aqui fica super clara a diferença entre um roteiro amador e um design profissional. De um lado, a gente tem a abordagem de fé cega, onde o script simplesmente tenta criar recursos repetidamente, gerando lixo na blockchain para sempre. Do outro lado, o jeito certo, a checagem condicional. Antes de criar algo, o script verifica se aquele token já existe e se a chave corresponde. Se a resposta for sim, ele pula a etapa e aproveita o que já está lá. Super limpo, eficiente e sem sustos na rede. Chegando agora na nossa quarta sessão, checklist com asserções. É aqui que entra a estação de controle de qualidade definitivo das nossas automações. Olha, se tem uma regra de ouro para levar daqui hoje, é essa. Trate as sequências de comando como checklists com asserções. Cada passo do script precisa obrigatoriamente ter uma asserção acoplada, que é basicamente um teste automatizado de passou ou falhou. Toda ação precisa de uma prova concreta de sucesso antes que a automação libere o próximo estágio. A grande questão é que uma planta baixa determinística exige verificação rigorosa por máquina. O julgamento humano, aquele de olhar para o terminal e pensar,
parece que deu certo, costuma falhar miseravelmente, principalmente às 3 da manhã, né? A verificação por máquina, por outro lado, é implacável. Ela usa expressões regulares e busca a chave pública exata na saída ou faz consultas automáticas para validar donos de contas. Zero espaço para achismos. Quando a gente mapeia os comandos, as saídas esperadas e os erros, a gente cria uma folha de especificações perfeita. Por exemplo, se ocorre um erro de timeout no RPC ao checar uma conta, qual é a saída e a remediação? A gente documenta que vai tentar de novo com um limite de tempo maior. Ter esse plano de contingência documentado tira completamente o pânico na hora de implementar. E se uma asserção falhar de verdade, qual é o protocolo? A gente captura a carga diagnóstica. Isso significa guardar o erro bruto, os códigos do RPC e até as flags exatas que o CLI usou para entendermos o que quebrou. E ter esses dados ali bem claros faz a revisão por pares voar. Nós, a Forth College, incentivamos muito isso nos nossos programas de aprendizado. Com bons diagnósticos, quem está revisando não precisa brincar de detetive. Os dados já contam a história inteira. E para fechar com chave de ouro, a nossa 5ª sessão, preparando a implementação. É o momento de ver como deixar esses designs elegantes totalmente prontos para a fase de codificação real, que já está logo ali. Um passo super subestimado, mas absolutamente vital, é persistir os artefatos. Assim que um passo é concluído com sucesso, as chaves públicas geradas devem ser salvas em um arquivo, como um ponto de restauração, sabe? Isso garante que a próxima etapa na esteira de automação tenha os dados exatos para continuar o processo sem nenhuma interrupção. Cada passo alimenta o próximo, tudo em perfeita harmonia. Aqui é o destino final do nosso trabalho de design. A dinâmica é simples. A gente pega o esqueleto estruturado, lê tudo, substitui os textos pelas lógicas reais de shell script e aí, com todas as asserções prontas, valida tudo contra um cluster de teste com total confiança. O trabalho árduo de pensar nos problemas já foi resolvido lá atrás, na prancheta. Para terminar este guia visual, fica aqui aquela provocação clássica para reflexão. Num caso de timeout inesperado de rede, os scripts entram em pânico ou lidam com a falha de forma graciosa? Projetar sequências que são determinísticas e idempotentes é o que realmente separa um experimento amador de um software robusto em Web3. Para aprofundar mais na engenharia, dominar falhas inesperadas e acessar recursos educacionais muito mais completos, é só dar um pulo no site Forge College. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!